aí galera, tudo bem? Meu nome é Alisson Barros, sou professor de Psicologia do Estratégia Concursos e vou trabalhar com vocês agora a resolução da prova de Psicologia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Uma prova aplicada nesse domingo, ou seja, ontem, onde nós vimos 25 questões elaboradas pela banca IADES. Muitas pessoas depreciaram essa banca e tal, mas a banca, na minha modesta opinião, agiu muito bem na grande maioria das questões. Mas como veremos, em alguns pontos, temos uma grande chance de recursos aí. E já para economizar o seu tempo e mostrar para vocês onde que a banca se fundamentou, elaborei esse vídeo com as 25 questões adotadas pela banca no dia de ontem. Tranquilo? Então vem comigo aqui, nós vamos resolver aí toda a prova, toda a parte específica da nossa prova de psicologia. Vocês sabem já quem eu sou, professor Alisson Barros. Aqui o meu e-mail, aqui o meu site, deem uma olhada lá, certo? Temos nosso edital e tal, você já conhece essa apresentação dos cursos presenciais onde eu trabalhei, ou então dos nossos webinários e tal. Bora dar uma olhada aqui, antes de entrarmos nas questões, nos pontos principais da banca. O que a banca postou já lá na área do aluno? Seguinte, nós temos os recursos até o dia 19 de setembro, então ainda tem um bom tempo aí para você criar, discutir com os colegas e enviar para lá. Eles botaram, aliás, um modelo para você redigir o seu recurso. Claro, para eles, como tem muita gente, aí, mais de 5 mil alunos, dá um certo trabalho não fazer essas recomendações aí. Além disso, nós temos algumas orientações aqui. Ó. Para interposição de recurso contra o resultado preliminar, caberá ao candidato providenciar um conjunto de recursos composto por duas vias, uma original e uma cópia. Bem antigo, né? Bem antigo esse sistema aí de interposição de recursos. Esse material deve ser apresentado com as seguintes especificações e tal, sem problema aqui para você, ok? Temos aí um modelo e aí você pode solicitar duas coisas. Nós temos o tipo de prova e, aliás, no nosso curso agora, nesse nosso bloco aqui de questões, nós vamos trabalhar com a prova do tipo A, que já está disponível lá no site do IADES. E aí você faz a sua devida alteração ou correção. Apesar do que não tem, né? As questões foram praticamente iguais aí. E aí solicito a alteração do gabarito para a letra ou a anulação da questão. Alisson, e se tivermos duas possibilidades aí, duas respostas, você vai solicitar, obviamente, a anulação da questão. Não vai pedir aí para alterar só para o lado que você quer, não. E, aliás, um ponto interessante, claro, muita gente que está começando na área de concursos ainda se confunde com relação a isso. Anulou uma questão, gente, é ponto para todo mundo. Alterou um gabarito e tal, se você acertou lá e alterou e não é a letra B, é a letra C, você perdeu um ponto. É tranquilo com relação a isso. E aí, bora falar das questões aí. Espero que você esteja aí com sua prova para a gente discutir um pouco sobre essas questões. Questão 26, e aí lembrando, esperávamos uma prova bastante equilibrada e tal. Eu lembro que eu falei bastante sobre isso nos nossos cursos presenciais, nos nossos webinários, até no curso do Estratégia, que foi bastante forte, bastante pesado nisso. A banca ela trouxe realmente, de fato, um perfil até então bem antigo, naquele sentido de distribuir bastante as questões. Dessa vez não, mais da metade da prova foi sobre a área de psicopatologia. Ainda bem que nós evidenciamos bastante isso nos nossos cursos, tá certo? Claro, a gente sempre trabalha para o pior cenário possível, Sempre dá uma zica nesses concursos e aí eles mudam a maneira de cobrar. Tranquilo? Fico feliz também de ver que muitos alunos chegaram a acertar quase que a totalidade. Muito aluno mandou aí com 20, 21, 22 acertos e tal. Bora ver como é que fica depois dos recursos. Questão 26. Acerca da crise hipomaníaca, assinale a alternativa correta. Questão fácil, tranquila. Aqui nós não temos nenhuma polêmica. Pessoas com mania disfórica tendem a não ser agressivas nem hostis aos outros. Quando acometido por crise hipomaníaca, a pessoa precisa ser hospitalizada. Nossa, que horror! Né? Bora hospitalizar o sujeito. Da onde aqui? Já cortamos essa. Uma pessoa que sofre de crise hipomaníaca tem a vida profissional e social seriamente comprometidas. A gente sabe que não. A pessoa com hipomania ela pode conviver socialmente aí e em muitos dos casos ninguém nota. A pessoa acometida de crise hipomaníaca geralmente não precisa ser hospitalizada, pois seu quadro patológico não compromete sua vida profissional nem social. Essa é a nossa resposta correta. E daí, de onde é que veio essa questão? A letra A está errada, né? Pessoas com mania disfórica tendem a não ser agressivas nem hostis aos outros. Podemos ter, em alguns casos, essa presença aí da agressividade é uma mania disfórica, não é hipomania, então toma cuidado. E a letra E, a síndrome de alienação é caracterizada pelo alto nível de humildade que o transtorno provoca na pessoa. Nunca na vida, você sabe, o DSM vai tratar sobre isso. Então, de onde é que saiu essa questão? Página 316 de Dalga Larrondo. Eu sempre falo isso e, aliás, eu vou começar a cobrar do próprio Dalga Larrondo aí um percentual de venda dos livros dele, porque eu sempre indico e tem muito aluno que compra mesmo. Página 316 desse livro aqui, ó,
psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Nós vamos tratar de todos esses post-its aqui, ó. Página 316, vocês vão ver que a banca foi bastante literal aqui. 316, questão 26, olha só, 316, marcado aqui. Vou dar uma lida bem rápida para vocês. Os períodos depressivos se assemelham à distimia e nas fases hipomaníacas o paciente tem a sensação agradável de autoconfiança, aumento de sociabilidade, etc, etc. O paciente permanece aos olhos da maioria das pessoas nos marcos da normalidade, não sendo conduzido no mais das vezes a um tratamento médico. Então foi daqui que a banca se inspirou. Aliás, mais da metade da banca, mais da metade das questões aí virão desse livro aqui, tá certo? Letra D, não tem polêmica, na minha modesta opinião, claro que você é livre para fazer o que quiser, mas na minha modesta opinião não cabe recurso. Questão 27, bem rapidinho aí. Quanto ao processo de psicodiagnóstico, assinale a alternativa correta. Questão muito fácil, muito tranquila, boa parte dos nossos alunos aí acabou marcando essa aqui, ou por eliminação, ou dominando mesmo o conteúdo. Essa aqui foi muito boa. Deve seguir um modelo básico de trabalho. Opa, já vimos isso, falamos até isso no nosso webinar do Estratégia, que não há um modelo básico de trabalho aí no psicodiagnóstico, há uma variação, há indicações. Utilizando uma única estratégia, letra A errada, está errada. Deve-se formular uma estratégia diagnóstica para ser testada e mantida durante todo o processo. Negativo. No processo de psicodiagnóstico, mais especificamente no processo mais amplo, que nós sabemos que é a avaliação psicológica, nós podemos mudar aí de estratégia, nós podemos mudar as hipóteses de diagnóstico. Dessa forma, o psicólogo deverá insistir em um modelo rígido. Nunca na vida. Letra B, errada. Letra C, recomenda-se não fornecer entrevista de devolução ao término. Vou nem terminar de ler. Na prova eu faria isso. Leria o iniciozinho, está errado, vou procurar a certa, porque ele quer a certa, não quer a errada. Considera-se no início de qualquer avaliação psicodiagnóstica o motivo da solicitação, beleza, a demanda aí, latente ou não, de modo a selecionar a bateria de testes mais adequada. Tranquilo, a bateria de testes tem que ser coerente com a demanda. Outros aspectos a serem considerados são a idade do examinando e o momento evolutivo no qual se encontra o sujeito. Perfeito, letra D é a nossa correta. Não há possibilidade aqui, em minha modesta opinião, de recurso. Letra E, realizar o psicodiagnóstico quando o sujeito está em uso de medicação psiquiátrica ou vivenciando uma séria crise evolutiva. É contraindicado. Mesmo quando se trata de estabelecer um diagnóstico diferencial, de escolher, nossa, aqui eles fizeram uma grande salada de frutas. Não tem isso, não tem indicação nenhuma com relação a isso. Gabarito, letra D, independente das classificações utilizadas, nós vimos duas grandes classificações no nosso curso, mas independente disso, eu ensinei esse macete, levantamos a demanda e as características dos casos para a definição da bateria de testes. Letra D, corretíssima. Questão 28. Em relação à testagem, no processo de psicodiagnóstico, assinale a alternativa correta. E olha que interessante, ocorreu o que eu falei que ia ocorrer. No nosso curso presencial que nós fizemos aqui em Brasília, eu falei disso. Há uma chance da banca cobrar algum teste que já foi eliminado aí do SATEP-C. Foi o caso aqui do nosso PMK. O PMK acabou figurando e na resposta correta. O teste palográfico pode ser considerado um teste expressivo de personalidade, assim como o psicodiagnóstico miocinético, PMK. Estudos acerca do comportamento expressivo, e olha só, aqui eles utilizam aquela classificação tripartite. Muita gente chia com essa classificação que eu utilizo, mas para concursos funciona. Eu não ensino psicologia, eu ensino a marcar o X certo. Estudos acerca do comportamento expressivo indicam que existe uma congruência entre os movimentos expressivos e as atitudes, os traços, os valores e outras disposições da personalidade. Não vou nem passar adiante com as outras assertivas porque, de fato, elas estão bem erradas aí. Mas veja, o IADES utilizou uma classificação que a FCC utiliza, que o CESP de vez em quando também utiliza. Temos testes projetivos, testes psicométricos e, do outro lado, uma terceira categoria, testes expressivos. E aí, botamos aí dentro o PMK, por exemplo, ok? Questão 29, bora lá, bem rápido. Gabarito A, finalmente uma questão sobre testes expressivos. Fazia muito tempo que isso não aparecia nos concursos. Questão 29. As observações de Freud a respeito de seus pacientes revelam uma série interminável de conflitos e acordos psíquicos. Ele tentou ordenar esse caos aparente, propondo 3 componentes básicos estruturais da psique: o id, o ego e o superego. Outra questão muito fácil, tranquila, e eu alertei isso diversas vezes, todo mundo me ouviu falar isso pelo menos umas 3 ou 4 vezes em cada aula, quando a gente trabalhava psicanálise. A compreensão do IADES é uma compreensão rasa. Eu, como professor, eu tenho a obrigação de resolver todas as provas na elaboração da aula de vocês. Então, eu já percebi isso, eles não aprofundam muito. Não adianta, olha só como é que essa questão daqui é tola, simplória. Muita gente estudou bastante, claro, a gente sempre imagina que pode ter alguma coisa ali mais aprofundada e que constitua um diferencial, e eu sempre recomendo isso, tanto é que nossos cursos eles são turbinados mesmo,
mas o IADS talvez não saiba disso. A dona Cotinha, como eu sempre gosto de falar, que a banca IADS foi feita por uma pessoa que em alguns pontos, em alguns tópicos não se atualizou muito, certo? Mas aqui nós temos uma visão bastante rasa da psicanálise. Olha só, com base nessa teoria, assinale a alternativa correta. O ID guarda tudo o que a pessoa herdou, desde o nascimento até a adolescência. Uau, errado. Não tem sentido em falar do ID como um repositório de memória aí, não faz sentido mesmo. O superego se caracteriza por estar permanentemente em contato com a realidade. Opa, peraí, ele tem um lado inconsciente, exterior ou mundo exterior da pessoa e se comporta como um espectador imparcial diante das situações de julgamento, só se for o seu, porque o meu é bastante criterioso e ele não é imparcial, pelo menos como Freud falou. O ego, letra C, o ego se desenvolve a partir do id, perfeito, a gente sabe que para Freud o ego não surge com a pessoa, ele vai surgir do contato do id, que nasce já com o sujeito, com a criança lá, o bebezinho já tem o id, com a realidade. E aí, continuando a leitura, mas precisa controlar as pulsões do id, correto até aqui, a fim de que a pessoa se capacite a construir soluções motivadas menos pelas emoções e mais pela realidade dos fatos. Ok, a ideia é ser conduzido mais pela realidade mesmo. Perfeito, letra C é a nossa resposta correta. O ID possui, letra D, mais conteúdos conscientes do que inconscientes. Balela, balela. A função do superego não se coaduna com conteúdos que necessitam de julgamentos. É o que ele faz, o tempo todo ele está lá julgando. Gabarito C, o ego para Freud surge do contato do ID com a realidade. Apenas uma complementação aqui. Questão 30. No que se refere à esquizofrenia, assinale a alternativa correta. Para a psicanálise, a esquizofrenia não é propriamente uma patologia, mas o sintoma de relações entre pessoas em um sistema social marcado pela competição entre elas. Loucura, 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 como diria Luciano Huck. Não tem nada a ver, totalmente errado aqui. A esquizofrenia ela é, sim, de fato, uma patologia. Para a teoria psicanalítica, a esquizofrenia é o transtorno esquizoide adquirido pela pessoa que teve pais rígidos quando criança e por isso precisa ser tratado em clínicas especiais que não permitem a presença de genitores durante o tratamento. Não vamos atribuir à psicanálise essa visão grotesca aqui da esquizofrenia, não tem nada a ver. Ela não está dentro do transtorno, ela não é a mesma coisa que um transtorno esquizoide. Letra C. A esquizofrenia é uma neurose caracterizada pelo vazio existencial da pessoa doente e por isso ela procura por todos os meios aumentar a própria autoestima, buscando constantemente o contato com pessoas otimistas. Uau, se fosse Rogers eu até conseguiria forçar muita interpretação aqui, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. E aí as duas mais polêmicas aqui, em minha modesta opinião, devido às suas alucinações, a pessoa esquizofrênica confere maior perigo para os indivíduos ao seu redor do que para ela mesma, sendo por isso aconselhável mantê-la afastada de pessoas idosas e ou crianças. No gabarito preliminar que eu lancei alguns minutos, algumas horas, aliás, depois da elaboração da prova, assim que recebi, muitos alunos me passaram aí a prova por foto mesmo, pelo WhatsApp, eu recebi e comecei a resolver. E eu estava tendencioso para marcar a letra D, mas de fato a gente não pode falar que em todos os momentos da esquizofrenia há essa indicação. Raros autores bem antigos aí, Kraepelin, Jaspers, eles vão falar dessa possibilidade de agressividade no momento do surto esquizofrênico. Mas aqui, realmente, de fato, dá para ver que durante o curso de vida do sujeito, nós não temos essa contraindicação. E letra E, o maior perigo que a pessoa com transtorno de esquizofrenia causa é para ela mesma. E aí, da onde que sai essa questão? Sai de Dalga Larrondo também. Ele vai falar que as pessoas com esquizofrenia, têm um risco, por exemplo, de suicídio de quase 6%. Agora, falar que o maior perigo que a pessoa com transtorno de esquizofrenia causa é para ela mesma, na minha modesta opinião, é uma questão muito mal elaborada. Veremos mais algumas assim. Felizmente, boa parte da prova, eu diria 18 questões aí, não tem problema nenhum em termos de elaboração. Mantém um nível do IADS esperado. Acredito que caiu um pouco de qualidade nessa última prova, mas nada muito significativo, ok? Então, seguindo aqui, temos a questão 30, gabarito, letra E. A D pode até ser aconselhável em fase de crise, mas não é generalizável. Sobre a E, o risco de suicídio é de quase 6%. A D, por mais que você queira entrar com recurso, na minha modesta opinião, reavaliando aqui, não é possível mesmo, de fato. Questão 31. A psicopatologia, em acepção mais ampla, pode ser definida como conjunto de conhecimentos referentes ao adoecimento mental do ser humano. O campo da psicopatologia inclui um grande número de fenômenos humanos especiais, associados ao que se denominou historicamente de doença mental. Quem é a nossa referência? Dalga Larrondo, novamente. Dona Cotinha só usou esse livro, parece que ela não se atualizou em nada, mas comprou aqui essa fantástica obra que eu sempre indico para a boa parte das bancas. A fim de tratar alguns tipos de patologia, existem várias abordagens teóricas,
cada uma com uma linha de conduta terapêutica própria. E aí vem a questão. Uma das correntes adota, entre outros recursos, os estímulos pavlovianos. Olha, você estudou bastante para isso, para resolver esse tipo de questão. Dá vontade de sair da prova na hora? Não, brincadeira, você não vai fazer isso. Mas muita gente parou para revisar porque achou que tinha alguma pegadinha. Não tinha, era fácil mesmo. A sinal alternativa que apresenta o nome dessa corrente que trabalha com os estímulos pavlovianos. A individuação adleriana, Adler era psicanalista, nós vimos isso. A logoterapia de Viktor Frankl, não tem nada a ver. A análise junguiana, psicanálise, poxa, vai ficar meio pesado aqui. A análise transacional de Berne, acho que é a análise transacional aqui, não tem. A questão do estímulo-resposta, o estímulo-resposta também é skinneriana, letra E, a nossa resposta, sem dificuldade, sem erro. Nossos alunos passearam de braçada aqui na maior parte da prova, então eu acredito mesmo que os primeiros lugares vão ser disputados entre as pessoas que nós treinamos. Questão 32, a respeito da esquizofrenia, olha como eles gostaram bastante disso. Assinale a alternativa correta. A esquizofrenia é uma neurose noógena, que leva o indivíduo a escutar vozes que produzem nele um padrão de comportamento fóbico, inclusive medo de enlouquecer. Nós sabemos e tratamos disso, a relação de esquizofrenia com fobia é indevida, não há qualquer tipo de indicação ou critério diagnóstico para isso. Letra B. A pessoa esquizofrênica apresenta vários sintomas patológicos e entre eles destacam-se alucinações, desorganização mental, catatonia e delírio. É a nossa resposta correta. Novamente, Dalga Larrondo vai falar sobre isso. Vou ler aqui as outras. A esquizofrenia é uma patologia de caráter exógeno, negativo. Nós temos uma esquizofrenia de caráter endógeno, que nada tem a ver com questões genéticas, blá blá blá. Pulando. Letra D. Não há como uma pessoa esquizofrênica ter uma vida social e de trabalho. Pode sim. Letra E. No atendimento do paciente esquizoide, não há necessidade de conhecer a construção subjetiva dele. Correto, se ele for uma árvore, se é uma pessoa, a gente tem que entender isso, não tem como escapar. Então, questão 32, vamos ver aí, Dalga Larrondo, página 328. Eu estou abrindo aqui o meu livro e provavelmente você também está abrindo o seu, na página 328, questão 32. Então, dá uma olhada aqui comigo, ó. Questão 32. Tem lá, página 328, logo no início, esquizofrenia. A principal forma de psicose, por sua frequência e sua importância clínica, é certamente a esquizofrenia. Consideram-se que alguns sintomas são muito significativos para o diagnóstico de esquizofrenia, particularmente aqueles de Kurt Schneider, nós vimos em nossa aula, denominados de sintomas de primeira ordem. O aluno já sabe o que é sintomas de primeira ordem, de segunda, eu não vou detalhar aqui, mas tem percepção delirante, alucinação auditiva, eco do pensamento, difusão do pensamento, é uma lista razoavelmente grande. Então, correto, aqui não tem como pensar em recurso. Questão 33, considerando as psicoses funcionais, essa tem recurso. E você vai anotar aí qual que vai ser o recurso que você provavelmente vai fazer. Não copie e cola, porque se todo mundo fizer isso, ninguém lê. Considerando as psicoses funcionais, assinale a alternativa correta. O que ele quer? Ele está tratando do quê? De psicose funcional. Então, Alisson, o que é essa tal dessa psicose funcional? Quem estudou Dalga Larrondo viu, leu e provavelmente fez um mapa mental e tal. Raramente uma pessoa vai se ater a esses detalhes aqui. O que eu estou dizendo é que a linha da banca foi por Dalga Larrondo. Olha só, as psicoses funcionais são transtornos característicos de pessoas viciadas em trabalho, devido à importância das funções que exercem na sociedade, por isso são chamados de workaholics. Eu estou aqui já com o meu livro Dalga Larrondo aberto e vou falar para vocês o que é a psicose funcional. Temos dois tipos de psicose. Psicose funcional é uma classificação, ela entra dentro de um subtipo de psicose. A psicose, de um modo geral, certo? Ela é dividida em psicose orgânica, do tipo orgânico, e a psicose do tipo funcional. Se ela não é orgânica, ela é funcional. Ela surge de algum contexto específico, algum contexto social, que provoca no sujeito aquele tipo de sintomas psicóticos. Pode estar presente na questão da dependência química, há uma diferença aí. E aí eu vou mostrar para vocês que o próprio Dalga Larrondo, ele fala uma definição e depois ele se contradiz. Há um erro em um dos parágrafos de Dalga Larrondo. Ele deveria se referir à psicose tóxica, do tipo tóxica, e aí falou de psicose funcional. O problema é que Dona Cotinha, na hora que elaborou a prova, ela olhou para esse parágrafo e achou que estava certo. Ela não interpretou, ela não entendeu e cobrou e botou aqui a assertiva errada. Na minha modesta opinião, eu sempre digo que pode ser que eu esteja errado aqui, e aí cabe a você ter esse discernimento. Essa questão, a questão 33, ela é totalmente anulável, Bora dar uma olhada aqui então na nossa questão 33. As psicoses funcionais, a letra A a gente viu, não tem relação direta aí com pessoas viciadas. As psicoses funcionais são aquelas adquiridas pelas pessoas que, desde a infância, foram solicitadas a exercerem funções inadequadas para o seu temperamento e sua idade.
Parece, mas não é, não dá para afirmar isso. As psicoses funcionais baseiam-se nas distorções funcionais inconscientes causadas por traumas na infância. Eu posso até falar isso, mas não encontrei nenhuma referência. Talvez fosse a resposta correta, mas eu acho muito difícil mesmo. Falar em distorção funcional inconsciente e tal, não encontrei isso em Zimmermann. Se Zimmermann não falou, não existe. Letra D, só as pessoas que passaram por fortes traumas na vida podem adquirir um transtorno funcional. A ideia é que transtorno funcional, de fato, como alguns alunos me alertaram aqui, é diferente de falar de psicose funcional. E a letra F, que foi a assertiva que consideraram que estava correta, as psicoses funcionais são caracterizadas pelo abuso de substâncias psicoativas. Questão anulável. Letra E, questão anulável. E aí vou mostrar o porquê. O abuso de substância não é critério diagnóstico para psicose funcional. Uma coisa é o abuso de substância, outra coisa é a psicose funcional. Dona Cotinha leu esse livro, viu aqui esse quadrinho roxo aqui e esse último parágrafo na página, para quem tiver aí, 347, e aí eu vou mostrar para vocês que ela leu e não interpretou. Tem um erro de Dalga Larrondo, e eu estou apostando nisso, é nesse erro que você vai fazer o seu recurso. No quadrinho roxo está escrito assim, ó: nas últimas décadas, uma série de estudos tem indicado relação consistente entre o uso de maconha em adolescentes e o maior risco de desenvolver psicoses funcionais, como a esquizofrenia. Há uma correlação, mas a a psicose funcional não é caracterizada pelo abuso de substâncias. O próprio Dalga Larrondo vai explicar isso daqui a pouco, como nós vamos ver agora. A classificação das psicoses é encontrada no DSM-4 e é apropriadamente dividida nas variedades funcional e orgânica. Para o DSM-4, psicose funcional vai ser isso aqui, ó. Temos a orgânica, certo? Que eu não vou ler, vou pular aqui. E a funcional refere-se a uma condição de disfunção mental identificada como esquizofrenia, uma doença afetiva maior ou outros distúrbios mentais com características psicóticas. Então teremos a esquizofrenia, doenças mentais de um nível maior, aí, doença afetiva maior e tal, não causada por uma questão orgânica. Não tem nada a ver com droga. Não tem nada a ver com droga. Onde está o erro? No livro de Dalga Larrondo, página 347, como eu falei, no finalzinho tem uma expressão errada. Ele trocou, talvez Dalga Larrondo tenha aí algum déficit de atenção, sei lá, mas ele errou de fato. 347, lá em cima, se você tiver o seu livro, acompanha comigo, olha só. De particular interesse à psicopatologia é a diferenciação entre as psicoses tóxicas, guarda esse nome, e esse nome vai ser o que você vai utilizar no seu recurso. Psicose tóxica, as psicoses induzidas por substâncias e as psicoses funcionais. São 3 tipos diferentes de psicoses, certo? Depois ele vai falar de uma, só que ele queria falar de outra. Lá no final tem, que aí vocês podem ver na tela de vocês. A diferenciação em relação às psicoses funcionais desencadeadas pelo abuso de substâncias, certo? Aqui ele não deveria ter falado em psicose funcional, não sei se dá para ver aí a setinha. Ele não deveria ter falado em psicose funcional, deveria ter falado em psicose tóxica. Psicose tóxica. Pode ser difícil justificando a psicose funcional. Então, como é que ele vai comparar no mesmo parágrafo duas coisas que são iguais? Ele não vai fazer isso. Teve um erro aqui de redação do próprio Dalga Larrondo. Então, no primeiro caso, é a diferenciação em relação às psicoses tóxicas desencadeadas pelo abuso de substância pode ser difícil, justificando a psicose funcional, esquizofrenia, psicose afetiva, etc., a duração mais prolongada do quadro psicótico, mais de um mês, a decorrência no futuro de episódios psicóticos, independente da exposição, etc, etc, etc. É muita coisa. Dá uma olhada lá na sua página 347, eu tenho certeza quase que absoluta que ele cometeu um erro aqui, realmente um problema de atenção. Não encontro em nenhum outro lugar qualquer justificativa que atribua à psicose funcional uma reação à utilização de substância. A psicose tóxica, sim. A psicose causada pelo abuso de substância, sim. Beleza? Então, aqui fica essa dica. Deixa eu aproveitar e dar uma lida aqui. Denomina-se psicose tóxica aqueles quadros psicóticos causados diretamente pela ação de substâncias sobre o cérebro. São quadros de curta duração, que remitem à medida em que as substâncias aparecem do sistema nervoso. Esses quadros geralmente incluem rebaixamento do nível de consciência, blá, 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 blá. As psicoses induzidas por substâncias duram dias ou, no máximo, semanas. Ocorrem geralmente após períodos de uso intenso. Então, entre a psicose tóxica e a psicose causada por substâncias, temos o critério do tempo. E o que é a psicose funcional? Como eu tenho batido bastante aqui, é uma psicose baseada aí nos processos esquizofrênicos, afetivos, etc, etc. Ela é uma questão que não é orgânica, como nós falamos agora. E é diferente. Aqui que está o erro. Beleza? Espero que você tenha entendido aí a minha posição com relação a isso.
não arredo o pé até que me apresentem uma melhor fundamentação. Dalgalahon, na minha opinião, errou aqui. O DSM vai falar o quê? Vai falar essa classificação que eu falei, não tem relação. Apesar de não ser um codificável psicose funcional, não tem relação de psicose funcional com abuso de substância. Beleza? Questão 34, seguindo, eu falei, tem que ter muita coragem para afirmar o que eu estou falando aqui e eu tenho certeza disso. Questão 34, assinale a alternativa que apresenta o comportamento que melhor se enquadra no transtorno obsessivo compulsivo. Outra que muita gente vai entrar com recurso, se Deus quiser, nós vamos conseguir anular essa questão, porque ela está muito tosca. Então, o que ele quer? Transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Ele quer um transtorno obsessivo compulsivo. Vamos ler aí, bem rapidamente, e ver qual dessas questões tem relação com o que a banca pede. O TOC. Enxugar o chão de casa várias vezes ao dia, posto que ele está sempre sujo. Ora, a gente sabe que para caracterizar o TOC tem que haver uma questão irracional aí, certo? Para você reduzir, o comportamento compulsivo ele ocorre para reduzir em parte uma certa ansiedade de algo que é injustificado. Aqui a gente consegue justificar? Pode, está sempre sujo, em função da grande quantidade de poeira trazida pelos ventos constantes. É justificável. Letra B. Não comer antes de lavar as mãos, mesmo que elas não pareçam sujas. É justificável? Depende do seu hábito de higiene aí, certo? Letra C. Não, aqui não seria a nossa resposta correta. Letra C, que a banca considerou correta, levantar várias vezes da cama antes de dormir para verificar se as portas estão bem trancadas. Se tivesse parado aqui, estava tudo bem. Ele não parou. Olha, uma vez que houve assalto na vizinhança na noite anterior, há uma justificativa para o comportamento que não deve ser entendido como um comportamento compulsivo. A letra C, apesar da banca ter dito que era correto, está errado. Letra D, somente ligar o carro depois de se certificar que a chave da ignição está adequadamente posicionada. Uma questão de bom senso, espero que todo mundo faça isso, ninguém tente ligar o carro no ar, por exemplo, ou batendo palma. Não sentar no restaurante antes de olhar com extrema atenção, a palavra extrema é determinante. Ou essa questão aqui ela é totalmente nula, ou a letra E é a resposta correta. Veja bem, não sentar no restaurante antes de olhar com extrema atenção para as mesas e verificar qual delas está mais limpa e ou mais adequada. Temos um prejuízo funcional? Temos. Temos a palavra extrema que traduz aí a ideia de que há um exagero? Temos. Podemos considerar ela como uma compulsão? Mais ou menos, mas dentre as assertivas é a menos errada. O gabarito ele não é coerente com TOC. A letra C foi o que a banca pediu e, na minha modesta opinião, temos que pedir a mudança de gabarito para a letra E. Correto? Dalgalahon vai falar de verificar aí a porta e tal, mas ele não vai falar quando houve algum tipo de assalto na vizinhança. Não é coerente nem com o próprio Dalgalahon, coitado. Dessa vez não foi culpa dele. Questão 35, no que se refere à depressão pós-parto, assinale a alternativa correta. Muito tranquila também. A depressão pós-parto só atinge mulheres que sofrem de tensão pré-menstrual. Errado. Nós vimos em nossas aulas que não tem essa relação. Falar em questões hormonais ou num perfil ainda é muito cedo para a nossa ciência. É pouco provável que componentes exógenos contribuam para a depressão. Já vou parar por aqui. A gente não sabe se é exógeno ou endógeno. Pelo fato de todas as puérperas terem quedas acentuadas dos mesmos hormônios depois do parto e nem todas terem depressão pós-parto, fica evidente que não há causa endógena que provoquem a depressão puerperal. Não podemos descartar causas endógenas. Falamos disso. Uma das causas da depressão pós-parto é a queda importante dos hormônios progesterona e estrogêncio. Acho que na prova está estrogêncio mesmo. Entretanto, também pode haver causas externas e geralmente há que contribuem para que a depressão se instale na puérpera. Além dos sintomas desagradáveis da depressão pós-parto, a puérpera apresenta quadro de piora quando se sabe que esse tipo de depressão geralmente dura em torno de 6 meses. Negativo, letra D, a correta, sem perigo aqui de qualquer mudança de gabarito. 36, acerca da bipolaridade, assinale a alternativa correta. Pessoas com transtorno bipolar grave podem tornar-se reconhecidos artistas e cientistas com grande potencial de produzirem trabalhos muito importantes para o desenvolvimento da humanidade. E aí, preste atenção aqui, essa já é a nossa resposta correta. De cara, vimos isso. Temos pessoas aí com um quadro, por exemplo, de eutimia, que é aquele quadro de normalidade da variação de humor, pessoa tratada já, fazendo terapia, tomando a medicação adequadamente, volta à vida funcional. E, de fato, temos vários artistas e políticos também, toda profissão tem, de portadores de transtornos do humor bipolar, no tipo 1 ou do tipo 2. Beleza? Seguindo aqui então, ó, letra B, ainda que pessoas bipolares possam contribuir com o desenvolvimento do conhecimento apenas de forma limitada, elas poderão fazer. O que é isso? Que absurdo, espero que você não tenha marcado essa.
Não existe forte correlação entre a bipolaridade e a instabilidade de humor. Existe sim. Se não tivesse, não teria bipolaridade. A não ser que a pessoa com tal transtorno seja provocada por outrem. Negativo, negativo. O quadro de delirium não implica em déficit cognitivo, mas modificação na consciência. Implica em déficit cognitivo, sim. Nós temos aí o quadro de delirium, que não é a mesma coisa que o quadro de delírio. Então muita gente parou aqui achando que isso aqui era uma pegadinha. Poxa, tá falando de um e do outro. Não importa, nos dois casos, no quadro delírio, se tivesse delírio aqui, teríamos a resposta correta. Se fosse o quadro delírio, não implica em déficit cognitivo. Beleza, perfeito. No quadro delirium, que ocorre lá na abstinência do álcool, temos sim, temos um déficit cognitivo possível aí. O neurótico quase sempre vive em um mundo imaginário, negativo, é o mais ligado à realidade, o que faz perder aos poucos o senso da realidade. Não. Gabarito, letra A, fácil, tranquilo aí pra gente. Olha aí quem que eles citaram novamente, Dalga Larrondo. Eles compraram só esse livro, atualizaram nada da banca, compraram esse livro e fizeram metade das questões. O humor e as emoções são ao mesmo tempo experiências psíquicas e somáticas e revelam sempre a unidade psicossomática básica do ser humano. Ainda bem que isso ocorre. No contexto existe o sintoma de distimia, que pode ser caracterizado como, e aí a banca de fato, e eu levanto para bater palmas porque a banca fez uma questão muito bonita. Não cabe recurso algum aqui e a gente vai falar sobre isso agora, baseado em quem? Dalga Larrondo. Sintoma de distimia pode ser caracterizado como a incapacidade de sentir prazer, seja pelo que for, negativo. Transtorno depressivo leve e crônico? Não. Distanciamento psicótico afetivo? Também não. Apatia? Também não, certo? Por quê? Por que nós fomos levados a marcar a letra B? A ideia de pensar no transtorno distímico. Sintoma distímico é uma coisa, transtorno é outra. O sintoma distímico significa modificação básica do humor, tanto no que concerne à inibição quanto à exaltação. Quem que vai falar isso? O próprio Dalga Larrondo, na questão 37. E Dalga Larrondo vai falar o seguinte, olha, página 164, anota aí, 164, distimia em psicopatologia geral é o termo que designa a alteração básica do humor. Uau! Falou em alteração básica, não falou de depressão. Tanto no sentido da inibição como no sentido da exaltação. Literal aqui. Não se deve confundir o sintoma de distimia com um transtorno de distimia. Ele ainda deu uma orientação, que segundo a classificação da CID e do DSM, é um transtorno depressivo leve e crônico. Foi aí que quebraram as pernas da maioria dos grandes concurseiros que estudaram bastante para essa prova. Questão 37, então, não cabe recurso e nós temos que bater palmas. Foi bem feita, foi inteligente, foi legal. Questão 38. Que tipo de impulso se aproxima daquele que uma pessoa que está sempre se vangloriando diante dos outros? Se aproxima daquele de uma pessoa que está sempre se vangloriando diante dos outros. E aí temos as alternativas, histérico, bipolar, autoafirmativo, nervoso e disfórico. Se a pessoa está sempre se vangloriando, acompanha comigo o raciocínio, é o tipo de questão que você resolve pela eliminação. Tem no DSM isso, transtorno do impulso X ou Y, onde a pessoa se vangloria, negativo. Bota lá um Ctrl F no seu DSM-4 que você não vai encontrar. No DSM-5 também não, certo? Qual que é a resposta aqui? É o cara autoafirmativo, gabarito C. É um cara que está se vangloriando. Ele é histérico? Não posso afirmar. É bipolar? Não posso afirmar. Não tem nada a ver, não tem relação nenhuma. É nervoso? Pode até ser, mas o candidato deve ficar mais aí com esse tipo de questão. É disfórico? Negativo. É autoafirmativo? É a única coisa que a gente pode falar. É um tipo de impulso, de transtorno? Não. Uma característica só. A gente procurou muito aí em transtornos, em classificações, das mais modernas até as mais antigas, e não existe, é só uma característica. Questão 39. As síndromes ansiosas são ordenadas inicialmente em dois grupos, quadros em que a ansiedade é constante e permanente, ansiedade generalizada, livre e flutuante, e quadros em que há crises de ansiedade abruptas e mais ou menos intensas. Novamente, Dalga Larrondo. A respeito desse tema, assinale a alternativa que corresponde a quadros de crise abrupta. Qual desses quadros aqui, medo de altura, pânico, falar em público e tal, é caracterizado por um medo, digamos, crescente e abrupto? Só o pânico. Gabarito, letra A, não tem erro. Questão 40. Segundo Debray, as noites são reflexo do dia. Com base nessa informação e considerando os transtornos do sono, assinale a alternativa correta, outra em que não cabe recurso. Os medicamentos indutores de sono dava para resolver essa por eliminação. O nosso aluno soube justificar isso aqui na hora e não precisou confiar só nesse método que muitas vezes falha. Os medicamentos indutores do sono são bastante utilizados no tratamento das mais diversas formas de insônia. Beleza. Tais substâncias agem sobre a causa da falta de sono? Não agem sobre a causa. A causa ela pode ser uma causa social, uma causa de hábitos, comportamental. Então ela não vai mudar isso, vai mudar no processo, certo?
porém não exerce nenhuma influência sobre os problemas psicológicos que normalmente acompanham. O erro está aqui, ó. Tais substâncias agem sobre a causa da falta de sono. Não é aqui, não é aqui. Letra B. Os transtornos do sono ocorrem isoladamente. Bora pular porque já está errado. Eles podem ocorrer em conjunto. Então, o terror noturno junto com o bruxismo, enfim, junto com muita coisa aí. A higiene do sono compreende as condições e atitudes que favorecem um sono de qualidade, como, por exemplo, ser prudente no uso de alimentos e ou bebidas estimulantes e evitar trabalho intelectual até o momento de se deitar. No entanto, essas ações não dão resultado nos casos de distúrbios do sono. Essa última frase que está errada. Se tivesse fora, marcaremos a letra C. Letra D. Os indivíduos deprimidos estão propensos a apresentar um padrão de sono conturbado, caracterizado pelo despertar muito cedo, mas possuem a capacidade de voltar a dormir preservada. Como nós sabemos, e Dalga Larrondo também vai falar um pouco disso, as pessoas com depressão, elas têm problemas de sono, uma boa parte delas apresenta aí algumas dificuldades de pegar no sono, e quando acordam elas demoram a voltar no sono, não tem essa facilidade não de voltar a dormir. Letra E, e a nossa questão correta, nossa assertiva correta, a presença de transtorno do sono pode auxiliar a identificação de indivíduos mais vulneráveis ao desenvolvimento do transtorno depressivo. E aqui entra o diferencial do nosso aluno. Em muitos casos, a insônia e a hipersonia constituem o único sintoma aparente. E aí muita gente falou, poxa, é o único sintoma? Não, não é o único sintoma, é o sintoma aparente, é o que os outros conseguem perceber. Poxa, tem alguma coisa errada com o fulano, ele tem um quadro de hipersonia aí. Ok? Então, em muitos casos, realmente, esse é o primeiro sinal. O primeiro sintoma, aliás, sinal e sintoma é diferente, como vocês sabem, é o primeiro sintoma que você percebe que tem alguma coisa errada. Nesse caso, há a possibilidade de o tratamento da insônia reduzir o risco de um novo episódio, no caso, episódio depressivo. Gabarito é, não tem polêmica, não tem erro. Questão 41, já estamos quase terminando, faltam 10. Quanto aos transtornos alimentares, assinar a alternativa correta, boa questão. Por ser um distúrbio da insatisfação pessoal, já está errado aqui, ó. A anorexia é melhor tratada com a psicoterapia, sendo na maioria das vezes dispensado acompanhamento médico. Negaroff, temos as duas coisas em conjunto. Aliás, quase todo DSM a gente vai trabalhar com os dois em conjunto. Letra B, apesar de serem distúrbios alimentares, a anorexia e a bulimia não têm relação entre si. Tem muita relação. O comportamento purgativo, por exemplo, pode ocorrer nos dois. Os transtornos alimentares caracterizam-se em geral por estados de ansiedade difíceis de serem abordados em função de sua complexa origem. Bora suspender essa. É interessante e é aqui a nossa resposta correta. Bora para a letra D. É pouco provável que as condições culturais e familiares exerçam influências no desenvolvimento dos transtornos alimentares. Errado. Tem uma influência aí. Fatores biológicos não se incluem nas manifestações dos distúrbios alimentares. E bora ignorar, não tem como. Letra C mesmo. Certo? Não tem recurso. Questão 42. Em relação aos sonhos, assinar a alternativa correta. Oba, questão de graça. Falou de Freud, falou de psicanálise. Para o IADS, não para as outras bancas, é questão de graça. Os sonhos pouco têm a ver com as contingências experienciadas pelo paciente. Vou pular, está errado já. A interpretação dos sonhos, apesar de sua importância, não se enquadra entre as maiores contribuições da psicanálise. Negativo. 2 livros lá de interpretação dos sonhos, volume 1 e volume 2, devem ser lidos aí, pelo menos depois que você passar nesse concurso. Letra C, só devem ser levados em consideração para o tratamento das neuroses os sonhos a que os pacientes atribuem importância para as suas vidas, os quais são mais recorrentes segundo eles. Na verdade, com o método que nós trabalhamos aí, o IADS concorda com isso, a associação livre, e na análise dos sonhos e tal, o que surgir está valendo, é trabalhado. Letra C, errada. Os pesadelos são sonhos aterradores que ocorrem geralmente no sono REM, o Rapid Eye Movement, e relacionam-se a conflitos inconscientes e ou conscientes antigos e ou atuais. E claro, é a nossa resposta correta. Letra E. Os conteúdos dos sonhos recorrentes preconizam acontecimentos futuros nas vidas das pessoas, a fim que essas se previnam. Bom, vou parar de ler por aqui, não tem como falar disso, certo? Porque não é precognição aí, então estamos vendo muito Minority Report, não tem condições. Página 367, Dalga Larrondo, eu já estou aqui com o meu livro aberto, a gente vai falar sobre eles agora, 367, questão de número 42, combinado, correto? Questão 42, vamos dar uma olhada aí. Questão 42, perfeito. Os pesadelos, olha só, Dalga Larrondo vai falar 367. Último parágrafo da primeira coluna aí. Os pesadelos são sonhos ansiosos com conteúdos ameaçadores e terroríficos, não confunda com frigorífico, que ocorrem na maioria das vezes durante o sono REM, no terço final da noite. Beleza, resolvemos aqui a nossa questão. Mais uma vez, buscaram essa referência aqui em Dalga Larrondo. Fica atento aí para os próximos concursos da área da saúde, então.
Gabarito D, Dalga Rondo, não tem o que reclamar. Questão 43. Acerca de aspectos relativos à não adesão ao tratamento psicológico, considere a maioria das teorias psicológicas, assinale a alternativa correta. E aí ele fala acerca dos aspectos relativos à não adesão ao tratamento. Muita gente, quando leu o edital, e eu falei isso, alertei sobre isso, pensava em transtorno da não adesão ao tratamento. Isso não existe, isso não existe. O que nós temos que ter em mente é que existe um conjunto de variáveis que afetam a não adesão ao tratamento. Entre essas variáveis, nós temos as variáveis principais e outras que podem influenciar, mas de um modo mais distante. Então, o que pode influenciar a não adesão ao tratamento? Diretamente, por favor. O medo do tratamento? Não. O medo do tratamento não é um fator de não adesão. Muita gente adere ao tratamento mesmo com isso, certo? Benefício marginal secundário, que a doença propicia a pessoa. Isso aqui é o nosso ganho secundário. É aquela pessoa que, por exemplo, passou por uma cirurgia e aí está ganhando toda a atenção da família e aí ela não precisa nem provocar uma piora do quadro da cirurgia e tal. Ela está fazendo bom uso daquele ganho secundário e pretende manter ainda o papel de coitadinha, por exemplo, sei lá, evitando tomar o remédio na hora certa, ok? Então isso aqui é uma contraproducência, digamos dessa forma, à adesão ao tratamento. É a nossa letra correta, sem dúvida nenhuma. Crença de que não há cura. Pode influenciar? Pode, mas de maneira muito distante. Para concurso, lembrando, concurso não tem muita relação com o mundo real. Para concurso é a letra B mesmo. Letra D. A própria patologia é causadora compulsoriamente da resistência à adesão ao tratamento. Negativo. Letra E. Somente as patologias psicóticas provocam na pessoa resistência à adesão ao tratamento. Não. Letra B mesmo. Benefício marginal ou secundário. Não cabe, na minha modesta opinião, recurso aqui. Questão 44. A teoria do estresse é um dos paradigmas centrais da psicologia do século XX. Os primeiros estudos a respeito do estresse mostram que as demandas excessivas sobre o organismo, sejam elas somáticas ou psicológicas, produzem uma sequência típica de respostas fisiológicas, o que envolve a ativação simpática e do eixo adreno-hipofisário e hipotalâmico. Nessa hora, o candidato já está desesperado achando que a questão vai perguntar alguma coisa de neurofisiologia. É necessário o desenvolvimento de formas de apoio às vítimas, visando ajudá-las a readquirir o controle das próprias vidas. Cordioli, e aí eu sempre indico uma versão de 2008, não de 98, do livro que está aqui do meu lado, vou mostrar daqui a pouco para vocês, Terapias, Abordagens Atuais, terceira edição. Certo? Mas bora lá. Considerando essas informações, é correto afirmar que enquanto vivencia o transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa desenvolve vários sintomas, entre eles sentimento subjetivo de anestesia dissociativa e ausência de resposta emocional. Bora ficar com essa aqui por enquanto. O IADS considerou essa como correta, mas está errado. Isso não é característico do transtorno de estresse pós-traumático. Vou falar daqui a pouco. Redução da consciência e a resiliência? Não. Não, a gente não pode falar disso. Não é critério diagnóstico. Não é critério diagnóstico. Tem relação? Tem, mas quase tudo aqui vai ter realização. Desde realização e a resiliência, amnésia dissociativa e clarividência. Poxa, o cara tá poderoso aí, vai entrar nos X-Men. Assertividade e o catatonismo? Não. O que a banca falou? Gabarito letra A. Cabe recurso, pois a resposta refere-se à descrição de reação aguda ao estresse. No transtorno de estresse pós-traumático temos os flashbacks dissociativos e não a amnésia dissociativa aqui, que vai ser falada na letra D, né? Mas também não fala em anestesia dissociativa, devia ter colocado aqui anestesia dissociativa. Não há anestesia dissociativa no transtorno de estresse pós-traumático, ok? É flashback dissociativo, aí está no DSM-4, que vai ser a sua fundamentação para fazer aí um bom recurso. A restrição de resposta emocional é diferente de ausência de resposta emocional. Olha como está na nossa letra A. Sentimento subjetivo de anestesia dissociativa. Ok, falei que não tem, mas beleza, bora prosseguir. E a ausência de resposta emocional. Se ele tiver com ausência de resposta emocional, ele está catatônico. A catatonia não é característica do transtorno de estresse pós-traumático. Dá uma pesquisada, fundamente aí seu recurso com DSM-4 ou a própria CID-10. E aí coloquei bem rapidamente aqui uma pequena referência para mostrar que nós estamos falando de uma reação aguda ao estresse, não de um transtorno de estresse pós-traumático na letra A. Ainda de acordo com a CID-10, após a exposição a evento traumático, é necessária a presença dos sintomas dos critérios B, C e D, associados a estupor dissociativo ou a diferentes sintomas como retraimento da interação social, diminuição da atenção, desorientação, etc, etc, etc. Para que o transtorno seja denominado como reação aguda ao estresse, o qual pode ser classificado como leve, moderado ou grave. A referência é que você encontra aí. Então, essa assertiva daqui, ela vai receber dezenas e centenas aí, espero eu, de recursos. Por quê? A gente não tem aqui uma resposta mais adequada. A letra A, que foi a que eles colocaram, é
relativo ao transtorno de estresse agudo, não transtorno de estresse pós-traumático. 45, estamos quase terminando aí. A posição da maioria dos terapeutas que lida com o transtorno de estresse pós-traumático é de que depois de uma experiência traumática que a força do indivíduo a se defrontar com a própria vulnerabilidade e o desamparo, a vida jamais será a mesma e o trauma de alguma forma fará parte do seu cotidiano. Cordioli de novo, Dona Cotinha tem um livro da primeira edição, bem antigo mesmo. A respeito desse tema, assinale a alternativa correta. A fim de auxiliar o paciente, o psicólogo deve ajudá-lo a desconstruir o passado traumático. Eu, na prova, marcaria isso, certo? Sem acesso ao Google, sem acesso a nada, eu marcaria tranquilamente isso, ok? A reestruturação cognitiva, o treino de inoculação do estresse vão trabalhar diretamente com a desconstrução e reconstrução das informações. Letra B, que foi a letra que a banca marcou. Ajudar o paciente a encontrar um sentido ou significado para o seu trauma deve constituir-se no ponto principal da terapia. Foi o que a banca afirmou como sendo correta. Eu discordo e vou mostrar daqui a pouco 2 argumentos. O psicólogo não deve nomear os sintomas para o paciente e deve evitar que este os traga para o processo terapêutico. Claro, a gente vai trabalhar com transtorno de estresse pós-traumático e não vai dar nem nome para o problema e nem vai trabalhar com ele diretamente. Está errado, a letra C está bem errada, bem absurda. Aliás, eu sempre indico para os nossos alunos, resolvendo a questão da IADES, descarta primeiro as absurdas. O terapeuta não precisa se esforçar para que ele e o paciente construam um vínculo forte. Negativo. Bora adiante. Somente o fato de o paciente verbalizar seus sentimentos relacionados ao trauma, sem que seja necessário vivenciá-los no processo terapêutico, já é suficiente. Besteira. Adiante. Questão 45, gabarito B. Em minha modesta opinião, a questão pode ser anulada. Primeiro argumento. A proposta da letra B não é consensual entre as abordagens. Então vamos voltar lá. Ajudar o paciente a encontrar um sentido ou significado para o seu trauma deve constituir-se no ponto principal da terapia. Falamos aqui de qual tipo de terapia? Ele não especificou. E algumas outras terapias vão trabalhar de outras formas. Então trabalhar, por exemplo, com a questão do amparo social. Terapia comportamental vai ter como fundamento no trabalho do transtorno de estresse pós-traumático esse amparo social, o que já descaracteriza aqui a letra B. Ele não falou que terapia seria.